observações. Eu não gosto de catastrofismo, porque a gente não ganha nada deixando as pessoas tensas e não trabalho com clickbait. Tanto que eu faço eventualmente vídeo que eu sei que não tem popularidade nenhuma, como um vídeo sobre a África, ninguém quer saber. Mas né, se a gente não fizer, não nos distinguimos de um palpiteiro. Então às vezes a gente precisa de informação mais substanciosa. Isso posto, as coisas estão esquentando e arriscam esquentar mais na região do Mar Negro, vamos falar assim. Primeiro ponto é que é de conhecimento público que a Ucrânia é proxy, né? A OTAN lançou um ataque bem pesado na cidade de Sebastopol, que fica na Crimeia. Sebastopol é uma cidade autônoma. Ela está na península da Crimeia, mas não faz parte da República Autônoma da Crimeia. Então, houve um ataque lá. Fontes não são necessariamente as mais fiéis do mundo, mas costumam trabalhar com algum grau de veracidade. Falaram em um desvivido e algumas pessoas feridas. Não foi um ataque devastador, né? Considerando uma guerra, é um ataque, inclusive de baixa letalidade. No entanto, a propaganda importa. E a OTAN conseguiu atingir a cidade de Sebastopol, ultrapassando a defesa aérea da Federação. Coisa que o Shoigu já havia dito que não permitiria. Certo? Diante do qual ele diz textualmente que iria reagir. Então, a situação agora é a seguinte. O ataque aconteceu, certo? O ataque aconteceu e espera-se a reação da Federação. A reação vai ser dura? Muito provavelmente, né? Ela vai ser dura. Agora, vou mostrar um vídeo aqui para vocês de um cidadão mais pessimista do que eu. Mas eu acho importante que a gente ouça todas as vozes. A minha não é a mais importante do mundo. Então, só um momentinho. The battle today is between Russia, China, and America. In between is India. The world's coming apart this way right now. We're going to go to war. That's a very grim note to end with, but that's the... It always goes to war when the money dies. I flew for the U.S. Marine Corps in Vietnam twice. 2 years. I know what war is. I went to school for it. I see it coming. So how are you preparing for it? Gold, silver, and businesses. I don't want dollars. They're just going to print money to pay for the war. That's what the war in Ukraine's about right now. They're getting ready for war. The traditional media, they'll never say these sort of things. They'll never... Well, because they can't, and they shouldn't really. Yeah. I study constantly. Então, eu tenho pontos de discordância e pontos com os quais eu concordo com a fala que vocês acabaram de ver. Pode haver guerra. Quer dizer, está havendo guerra. Aí é uma questão complicada, porque eu vejo que há uma certa assincronicidade entre o que as pessoas esperam e o que as pessoas veem. Eu, ao mesmo tempo que concordo com o risco de uma escalada, eu afirmo que a guerra já existe.
Hoje teve um artigo do Martianov. Martianov é fundamental, né, gente? Martianov, como diz o outro, ele é meu ídolo. E deve ser o de todo mundo que realmente quer entender esse assunto. Principalmente em assuntos de marinha e sobre a ótica mais russa. Deixa eu colocar aqui um pedacinho, só para a gente poder debater sem que vocês estejam no escuro. O artigo é esse, ele nem é de hoje realmente, salvo engano ele é de antes de ontem, né? Mas a reflexão é exatamente essa, perfeito? O site do Lerge que ele está falando, e que eu inclusive recomendo, é esse aqui, perfeito? Recomendo muito os dois. Pronto. O que ele disse basicamente, ele falou de uma maneira educada, mas o que ele diz basicamente é que nem os militares, nem o jornalismo de guerra do Ocidente tem noção do que é guerra, do que é a guerra moderna. E é nesse sentido que a gente vai tentar relacionar com aquele trecho de vídeo, certo? Em que disse que nós estamos sob risco severo de uma escalada grande, no sentido da disputa entre as 3 superpotências e a megapotência, né? A saber, os Estados Unidos, a Federação, a China e a Índia. Perfeito? O autor argumenta que nessas condições, quando falta dinheiro, a guerra acontece. Sobre esse lance de faltar dinheiro, eu quero interromper mais uma vez a minha fala para que vocês dêem uma olhada nisso aqui, a respeito da dívida. Dívida global acelerando. Uma crise maior que a de 1929 dando sinais claros. Os números mostram que a China vai tomar o posto de maior economia do mundo. Bora falar aqui sobre dívida que não é a nossa, mas é a dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos enfrenta um impasse e precisa aumentar o teto da dívida pública para evitar um calote. A secretária do Tesouro americano alertou que, se o problema não for resolvido logo, o mais rápido possível, pode gerar uma crise financeira global. E aí, já que ficamos com medo dessa palavra, crise financeira global, bora conversar com a Yazbek sobre isso, para poder compreender um cadinho mais. Yazbek, bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o live. Essa situação nos Estados Unidos pode, então, ter impacto para a economia global. Vou explicar um pouquinho do que é essa crise do teto da dívida nos Estados Unidos, que, inclusive, deve ser um dos destaques hoje do discurso de Joe Biden, quando ele vai falar para o Congresso, vai apresentar ali um panorama sobre os Estados Unidos no discurso do State of the Union, do Estado de União, à noite, às 9 horas da noite, lá dos Estados Unidos. Ele deve falar sobre o risco de o Congresso não elevar o teto da dívida. Então, os Estados Unidos, eles emitem títulos de dívida, que nem os nossos títulos do Tesouro, para fazer pagamentos de salários, para fazer pagamentos de benefícios sociais, também de juros da dívida, só que eles têm que respeitar um limite. E esse limite já foi atingido em janeiro, um limite de 31,3 trilhões de dólares. E aí agora a secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, já disse que está tomando medidas extraordinárias para conseguir fazer frente às obrigações. Só que se esse limite não for elevado pelo Congresso, a partir de junho os Estados Unidos vão deixar de cumprir com as suas obrigações financeiras, vão deixar de pagar gastos corriqueiros. Isso pode gerar
uma crise de repercussão global. Então, economistas-chefes de bancos como o Bank of America, como o JP Morgan e a própria secretária do Tesouro, Janet Yellen, já disseram que, se isso acontecer, pode haver uma crise de credibilidade na maior economia do mundo. E se a maior economia do mundo não consegue pagar suas contas, isso acaba gerando também uma crise de credibilidade que afeta outras economias. Inclusive, os economistas já estão comparando o risco disso acontecer ao risco ou aos impactos que a gente teve com a crise financeira de 2008. E aí, Elisa, só para voltar para você, uma curiosidade, né? O New York Times fez uma reportagem mostrando quanto que os democratas e os republicanos elevaram suas dívidas nos últimos anos. E aí eles mostram que desde os anos 2000, eles têm essa discussão para elevar o teto da dívida. E aí, tanto Trump quanto Bush aumentaram a dívida em quase 13 trilhões de dólares, 12,7. E Biden e Obama também, quase 13 trilhões de dólares. E aí eu percebo que tem uma semelhança com o que a gente vive no Brasil também, de elevação do teto de gastos. Essas discussões a gente vê que vem governo, vai governo, e os governos vão tentando elevar os gastos de acordo com os seus objetivos políticos. Então essa discussão é importante lá nos Estados Unidos, que pode ter impactos para a economia global. Los chinos saben esperar. Es quizá la mayor diferencia entre China y Occidente. Un occidente cortoplacista, con políticos que sufren miopía bisiesta, es decir, no ven un horizonte más allá de los próximos 4 años, más allá de su elección, y eso condena a nuestros países a competir con nevera, pero sin congelador. Dicho lo cual, hay quien confunde poder esperar, tener estrategias a largo plazo, con no tener estrategias. Es decir, a esa miopía bisiesta le sumamos, por ignorancia, una falacia de punto de vista etnocéntrico. O sea, como yo, político occidental, no sé ver más de a 4 años vista, pienso que el resto de mis contrapartes en otros lugares tampoco. Y en uno de estos choques culturales gloriosos, Henry Kissinger nos relata estos 2 puntos. Cómo los chinos pueden esperar, y cómo esperar no significa no tener claros los objetivos. Os dejo el fragmento donde Kissinger le pregunta a Jiang Zemin: ¿sigue en pie la declaración de Mao de que China puede esperar 100 años para conquistar Taiwán? Y Jiang Zemin responde no. Y cuando Kissinger pregunta por qué, el presidente chino le responde: la promesa se hizo hace 23 años, ahora solo quedan 77. Então, estamos numa situação em que falta dinheiro, mas não dívida. A dívida é grande, enorme, gigantesca, na verdade, e cresce como nunca. Nós já falamos sobre isso. O mundo está atolado em 300 trilhões de dólares de dívida. Desses 300 trilhões, 125 trilhões são americanos. Então nós estamos falando de uma epidemia de dívida, certo? É uma dívida absurda. E que os Estados Unidos, que conta com 4% da população humana e basicamente 15% da riqueza do mundo, detém 40% da dívida. Essa é uma conta que não fecha, certo? Essa é uma conta que de forma alguma fecha, não tem a menor chance dela fechar. É uma conta que, né, é uma dívida muito grande em relação ao total da riqueza produzida. Impagável. E não só impagável. Peraí, deixa eu... Tô no mercadinho, deixa eu comprar umas... Não, vou comprar no mercadinho mais humilde lá na frente, que os preços são mais baratos. Voltando aqui, PIB global 150 trilhões de dólares. PIB dos Estados Unidos 27 trilhões de dólares. Dívida dos Estados Unidos 125 trilhões de dólares. Dívida global mais de 300 trilhões de dólares. Sabe, não encaixa. Quando a dívida supera muito o total da riqueza do mundo, é aquilo que o Michael Woodson fala. Uma dívida que não pode ser paga, não será paga. Nós também já explicamos que a dívida, por incrível que pareça, não é necessariamente um fator calamitoso. Calamidade é quando os juros dessa dívida não podem ser pagos. Então aí nós temos um problema para os Estados Unidos. Eles já estão nessa situação de não conseguir pagar os juros da dívida. E aí nós entramos naquela primeira fala do vídeo.
Nessas circunstâncias, a guerra costuma acontecer. A pessoa diz, ó, eu já vi uma guerra, já lutei numa guerra, eu sei como as guerras acontecem. O Geist, né, o Zeitgeist, o espírito da guerra, se sente. Agora, isso não quer dizer que eu tô aqui falando, ó, gente, o pau vai cair a folha. E os acontecimentos recentes vão incendiar um barril de pólvora. Por que eu não estou falando isso? Porque eu concordo com o Martyanov. Subrepticiamente, o que ele está falando é os militares americanos e os repórteres do Ocidente são todos burros. Porque eles estão imaginando uma guerra na qual cidades vão ser atacadas, certo? Haverá grandes batalhas, como por exemplo houve em Bakhmut, Artemiovsk, né? Só que esse foi o estilo da Segunda Guerra Mundial. E aí entra a questão que subrepticiamente o Martyanov está dizendo, ele está falando, ó, as pessoas estão esperando a Terceira Guerra como se fosse a Segunda Guerra Mundial 2, a missão. Só que não será. Não será porque a tecnologia mudou muito. E não será porque não é assim que a Federação Russa luta. Nós temos até um vídeo aqui nessa plataforma, YouTube, no qual a gente explica o que é o planejamento tático operacional. É a luta dentro do conceito de netcentricidade. Também temos vídeos em que comentamos a questão da netcentricidade. O que é netcentricidade? É a maneira como a Rússia luta, em rede. O que é lutar em rede? Não é só uma questão tecnológica, é uma questão tática, operacional. Não lutar em pontos, certo? Não conquistar cidades, grandes batalhas, isso é bobagem, isso é da época da Segunda Guerra Mundial. Os russos lutam a partir de uma estrutura muito simples, chamado Grupo Tático de Batalhão. É um grupo de mais ou menos 150 pessoas comandado por um capitão. Grupo Tático de Batalhão. Então, como esse grupo é pequeno, 150 soldados, incluindo defesa aérea, inteligência eletrônica, interferência eletrônica, anti-interferência eletrônica, certo? Infantaria pesada e artilharia, sobre cobertura de aviação. É assim que os russos lutam. O grupo tático de batalhão é muito ágil. Peraí, deixa eu só comprar umas coisinhas que está faltando aqui em casa. Só a título de esclarecimento, a diferença de preço aqui é muito grande. O leite daqueles de saquinho tá R$ 3,90. A bebida láctea que eu tomo, né, porque iogurte é para rico, aqui tá R$ 6,50, né? Os preços tá bom demais, acabei comprando. Inclusive eu quero agradecer o Pix que eu recebi. E como eu tô passando o dia na casa da minha mãe e dos meus irmãos, é interessante que eu colabore, né? Aí eu consegui comprar 2 kg de carne, também tá muito barato, e o leite e a bebida fermentada, o leite fermentado, sabor morango, marca Goianinha. Cara, o tanto que o pôr do sol daqui é bonito. Enfim, voltando ao nosso conceito, né? A netcentricidade aplicado ao planejamento tático operacional de batalha em rede, certo? Não é lutar por pontos igual foi no século XX. Pelo jeito, os Estados Unidos ainda lutam assim, e o que explica por que eles perdem tantas guerras. E pelo jeito a imprensa ocidental ainda acredita que as lutas são feitas assim. A Rússia não está atrás de cidades. O próprio Martyanov deixou isso claro. Ela não está atrás de Kherson, não está atrás de Kharkov. Não. Ela vai tomar esses lugares, se já não os tomou. Mas não é o objetivo, não é a maneira como ela luta. Isso é peixe. A Rússia luta fazendo rede. E o conceito de netcentricidade não é só uma questão de lutar em rede, esquecendo os pontos e avançando os fios. Não é isso. Ou pelo menos não é só isso. A netcentricidade explica, e aí entra o planejamento tático operacional também,
a maneira como a Rússia adquire informações. Numa zona de combate, a informação, e Sun Tzu deixa isso muito claro, von Clausewitz também, a informação é um item muito importante, certo? E como a Rússia adquire informação em tempo real? Sensores, o sistema PL inteligente. A Rússia tem, até onde eu saiba, porque pode haver programas secretos, né? Eu busco me informar na russosfera, claro, por meio da inteligência artificial, mas lendo artigos em russo, da mídia russa, em blogs russos, em fóruns russos, para ter informação vinda da Rússia. Tanto por... aí vocês têm que entender que nem todo mundo na Rússia gosta do Putin. Nem todo mundo gosta dele. E nem todo mundo consegue disfarçar que não está torcendo por ele. Certo? Então, assim, quando a gente fala conseguir informação da Rússia, não é chapa branquismo, não. Tem gente crítica. Certo? Então, assim, até onde eu saiba, eu acho até onde qualquer um pode saber, a Rússia tem 18 equipamentos, mecanismos de guerra eletrônica, de interferência eletrônica. A Rússia é fantástica nisso. E a interferência eletrônica, a guerra eletrônica, é importantíssimo, não só porque permite captar informação, mas como permite com que o outro lado não capte informação e permite que haja interferência nas informações. Certo? Isso tudo é muito importante dentro da guerra moderna. E também a transmissão de informação via radar, via satélite. Certo? O episódio muito mal explicado, mas muito mal explicado, do F-35, que, abre aspas, desapareceu nos Estados Unidos, pode ter sido um caso de interferência eletrônica. Como eu disse, anos atrás, eles já tomaram o controle do navio inteiro, o destroyer Donald Cook. Esse caso é famoso. Certo, eu fiz um vídeo grande sobre isso. É um caso famoso que ilustra a capacidade russa de interferência eletrônica. E nós explicamos que a interferência eletrônica não é só hardware. Ela exige uma grande capacidade de software também. E aí que entram, como a gente já explicou, os norte-coreanos. São hackers excepcionais. Certo? Então você usa engenheiros excepcionais, cientistas excepcionais da Rússia, com hackers excepcionais norte-coreanos. Aí você consegue fazer muita coisa que numa situação normal seria praticamente impossível de ser feita. Perfeito? Então vamos lá. É ainda na netcentricidade. Os mísseis russos, muitos projéteis russos, os tanques russos, os blindados russos, os aviões russos, os helicópteros russos, todas as armas russas, a partir de um certo porte, elas contam com mecanismos, sensores que captam informação e transmitem informação. Um míssil voando, ele não registra só a trajetória, só o trajeto. Ele registra tudo que ele está vendo, na verdade ouvindo, né? O sensor está ouvindo e transmite via radar, que por sua vez transmite por satélite que por sua vez transmite por supercomputador central, que fica provavelmente em Sarov, que é de onde toda a informação é processada por supercomputador, mais inteligência artificial, e aí redistribuída para o comando russo, na velocidade da luz, mais a velocidade de processamento, que é muito rápido, é um supercomputador. E aí você transfere isso para a cadeia de comando russa, e as decisões são tomadas, e rapidamente ordens são dadas no campo de batalha, em questão de minutos. Então os russos têm uma aquisição de informação extraordinária. Isso é fundamental para o conceito de netcentricidade. Certo? Está tudo reunido, mas em rede. Com ênfase mais nos fios do que nos nós. E os nós, quando a gente está falando da maneira russa de fazer guerra,
Não são as cidades, igual o Ocidente fica pensando. Se você vê a mídia ocidental, eles ficam falando o nome de cidade. Certo? Falou Artemiovsk, que os ucranianos chamavam de Bakhmut. Antes falou de Mariupol. E fica falando o nome de cidade. Como se os russos estivessem batalhando por cidades. Não! Esse é o estilo de luta da Segunda Guerra Mundial. Não é o estilo de luta russo, pelo menos desde o final dos anos 1980. O conceito dele, desenvolvido originalmente na Marinha, para conectar submarino, navio, avião e artilharia, era o de netcentricidade. Na verdade, a força primária da Rússia é a Marinha. É a partir da Marinha que normalmente todas as inovações táticas, estratégicas, operacionais, tecnológicas são disseminadas para as demais forças, né? As forças aeroespaciais e o Exército Vermelho, certo? Que é o nome oficial do Exército Russo. Normalmente as coisas costumam acontecer na Marinha, por isso que o Martyanov é uma fonte importantíssima. Porque como a vanguarda das Forças Armadas da Federação Russa é a Marinha, e sendo o Martyanov oriundo da Marinha, ele sabe muito, certo? Ele entende horrores e a análise dele é sempre muito criteriosa. Ele é um homem muito sério. Ele não é um barrigudo golpista da Marinha Brasileira. Não. Ele é um patriota, um soldado e um guerreiro. E um analista sério, um engenheiro, né? Estamos falando de Marinha Russa. Não é ir para os Estados Unidos aprender mamata, não. Né? Não é? Deixa eu até mostrar um negocinho para vocês. Pra vocês verem o que é esse negócio de mamata. E ir para os Estados Unidos. Pronto, essas informações paralelas, secundárias, elas dão muito trabalho na hora de editar o vídeo, mas eu creio que elas são importantes. Por conta do calor, eu tô voltando para o meu barraquinho e meu quartinho é muito quente. Não dá pra gente fazer live, né? Não dá, humanamente não dá. Mas por isso que eu preciso deixar o máximo de informação disponível, certo? Para a pessoa não ter que recorrer não ter, sei lá, eu acho desonesto. Você fala, eu tenho uma informação, eu tenho uma fonte, não, quando eu posso, eu mostro. Acho que ajuda, certo? Mas voltando ao caso. Então os russos adquirem informação, centralizam essa informação, né? Transmite essa informação para Sarov, processa através da combinação inteligência artificial mais supercomputador, e a partir daí eles tomam decisões, lutando dentro do conceito de planejamento tático operacional via netcentricidade, tendo como unidade básica o batalhão tático de grupo, certo? Os russos lutam a partir do batalhão tático de grupo. Como eu disse, é um batalhão, uma unidade de cerca de 150 soldados, com equipamento necessário, com cobertura de artilharia à distância e cobertura de aviação. É assim que os russos lutam. Eles não estão atrás de tomar a cidade. Se você ver a maneira como a OTAN luta na Ucrânia, que eles colocam os ucranianos para lutar, é essas batalhas estúpidas, disputando lugares. Você não disputa lugares na maneira russa de enxergar as coisas. Você disputa posição, certo? Você disputa posição. É como se o pessoal da OTAN estivesse jogando dama, certo? Estivesse jogando dama. Os russos lutam xadrez. Às vezes sacrificam uma peça.
pensando lá na frente, adquirir uma posição melhor, certo? Essa que é a questão. Não é lutar por pontos, por quadradinhos, né? Não é lutar por quadradinhos, como nas damas, é lutar pelas peças, certo? Então é isso, é a maneira como os russos lutam. E isso é importante, gente, porque permite a gente entender que do ponto de vista russo, a Terceira Guerra Mundial já está acontecendo, certo? Já está acontecendo. A questão é que, reitero, está todo mundo esperando como se fosse a Segunda Guerra Mundial do B. Os Estados Unidos lançando bombas atômicas, a Rússia lançando bombas atômicas e o mundo acabando. Eu já disse ontem mesmo, isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque nós não temos o MED, né? Destruição mútua assegurada. Porque só um dos lados tem a destruição assegurada. É o lado bastante inferior tecnologicamente dos Estados Unidos da América. A Rússia está com uma superioridade tecnológica, produtiva e de engenharia tão grande que ela é óbvio que no caso do conflito, nessas circunstâncias, ela tomaria alguma bordoada. Mas a diferença tecnológica é grande demais para você pensar em paridade de forças, certo? É uma guerra assíncrona, como os Estados Unidos fazem. Só que nesse caso, se acontecesse mesmo, os Estados Unidos seriam o Iraque. Os Estados Unidos é que seriam o Vietnã, certo? A guerra assimétrica, sim. Só que a simetria prendendo negativamente para o lado dos Peraí, gente. Eu tô levando essas colinhas aqui, vou dizer pra vocês. Negocinho de... Pronto. Um conflito assimétrico em que a assimetria negativa dessa vez é americana. Certo? Diferente de tudo que eles são acostumados a lutar. Que a meia verdade, os Estados Unidos e a OTAN, essa é uma maneira de lutar. Fecha o espaço aéreo, né? Que a ONU inclusive declarou ser ilegal. Bloqueio aéreo. Mas os Estados Unidos faz o que quiser, né? O Tribunal Penal Internacional só funciona contra os inimigos dos Estados Unidos. Palhaçada. Então você faz uma zona de exclusão aérea. Dentro dela você destrói tudo com a sua aviação superior. Quando tudo está destruído mesmo, míssil, bomba, destrói tudo. E aí você não vê BBC, você não vê Deutsche Welle, você não vê ninguém falando de direitos humanos, de massacre, de atrocidades, não. Ninguém fala nada. Termina a destruição completa e total. E aí sim, aí você entra com suas tropas. Luta por anos, perde e vai embora. É assim que os Estados Unidos lutam. E aí, muita gente fica esperando que a Rússia lute do mesmo jeito. Só que não. Não é assim que a Rússia luta. Certo? Ela não está atrás dos pontos, dos locais. Ela está atrás dos nós, para construir uma rede. E aí sim, pegar não só o peixe, mas que é o cardume inteiro. Ela está lutando contra 52 bagres da OTAN. Ela quer o cardume inteiro. Por isso a rede. Não é pescar peixe a peixe, não. É a rede para pegar tudo. É isso. Certo? E aí, essa noção de que oh meu Deus, a guerra pode escalar, faz sentido do ponto de vista de quem adota o pensamento americano. Você tem a doutrina Biden, a gente escala, a gente apela, se estiver perdendo, detalhe, já está perdendo. Os próprios americanos admitem isso, já estão perdendo. Já perderam, na verdade. E aí o que é que os Estados Unidos vão fazer? Vão apelar e lançar arma nuclear? Não vão, eu já expliquei isso, não vão. Não vão porque eles sabem da inferioridade tecnológica deles. Eles sabem da inferioridade operacional, tática. Não tem como, gente, eles não tem como, não é que eles não queiram. Talvez seja porque eles não têm coragem, não têm culhões. Mas nem é isso, eles não têm meios, não têm dinheiro. Certo? O país está quebrado, não tem dinheiro.
Não tem engenheiro, não tem tecnologia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vão merda nenhuma, não vão fazer nada. Como? Com que dinheiro? Com qual tecnologia? Em quais fábricas? Quais empresas? Como eles vão tirar dinheiro do orçamento para isso, gente? Não vão, simplesmente não vão. É só bravata. E a federação sabe disso, aí você pergunta, por que então a federação não termina tudo de uma vez? Uma hora ela vai fazer isso. Mas não vai ser na hora que os Estados Unidos decidirem via provocação. Sun Tzu, e eu sempre falo, a influência maior do Putin não é Sun Tzu, é von Clausewitz. Guerra é política por outros meios. Então você vai tentar resolver politicamente. Se chegar um momento que você vê, não dá, não tem como, aí bom, resolva de maneira definitiva. Termina tudo de uma vez. Pronto, já era. Nesse sentido que eu digo é o seguinte, não é que eu não acho que o mundo não corra o risco de uma guerra. É que eu acredito, como os russos já creem, que nós já estamos numa guerra total. Só que ela está sendo lutada de uma maneira muito diferente do que se esperava e do que a imprensa é capaz de entender. É isso. Correto? No fim, o que eu acho? Vai ficar tudo bem. Vai piorar antes de melhorar, como normalmente acontece. Mas vai terminar. Ok? Muito obrigado, gente. Eu já estou suando em bica por isso.